Boa noite, gente. Como prometido, hoje eu vou falar das dúvidas mais recorrentes na consultoria jurídica com os empregadores. Primeiro, eu preciso fazer o contrato de intermitente? Precisa, é obrigatório. Se você não fizer, o que acontece? Se o seu funcionário entrar com um processo contra você, vai ser considerado nulo esse contrato intermitente, porque é uma condição para o contrato intermitente, é você fazer isso por escrito, tá bom? Então você tem que ter o contrato por intermitente, senão vai ser considerado nulo e vai ser considerado como se você tivesse uma relação de prazo indeterminado com seu funcionário, tá bom? Segundo, quando que eu tenho que assinar a carteira? É 48 horas? São 5 dias úteis? Qual que é a verdade? Gente, a CLT diz 48 horas. Só que em 2019 saiu uma nova lei sobre a liberdade econômica. E nessa lei diz que são 5 dias úteis. E dentro de 48 horas, por exemplo, você assina a carteira e dentro de 48 horas o teu funcionário tem que saber o que você assinou nessa carteira. Então, como que funcionaria? Eu tenho 5 dias úteis para assinar essa carteira, tá? Assinei a carteira, eu tenho 2 dias para o meu funcionário saber o que está assinado lá, tá bom? Então, essa seria a regra pela nova lei da liberdade econômica. Posso assinar a CTPS depois de terminar o seguro-desemprego do meu funcionário, o auxílio, aquela história de sempre, gente. Meu funcionário chegou, quer trabalhar comigo, só que ele está recebendo seguro-desemprego, ele está recebendo um auxílio. E ele me pediu, você assina depois a minha carteira? Porque agora no momento eu estou recebendo esse auxílio aqui, esse seguro. Se você assinar agora, eu vou perder esse benefício. Então não vai ser bom pra mim. É isso que o teu possível funcionário vai te dizer. E aí você tenta ser legal. Aí você fala, não, tá, tranquilo. Vamos fazer desse jeito. E o que acontece, gente? Depois a gente nunca sabe o futuro. As relações entre funcionário e empregador, elas podem chegar numa situação ruim, ou ter alguma coisa que o funcionário já não goste mais, o empregador também não goste mais, enfim. No futuro ninguém sabe, e aí o teu funcionário vai te processar e vai dizer assim, olha, ele não assinou a minha carteira durante 3 meses que eu trabalhei lá. Ele esperou esses 3 meses para assinar. Ele não vai dizer que você foi legal com ele e estava lá por causa do seguro-desemprego que você não assinou. Não, ele vai dizer simplesmente que você, de má fé, não assinou a carteira dele, entendeu? E muitas vezes o funcionário até diz para o advogado, não, olha, nunca quis assinar minha carteira, entendeu? Eu tive que brigar muito para ele assinar minha carteira, mas foi só depois de 3 meses. Ele não vai falar que ele estava recebendo esse seguro. Então, o que acontece? Quais são os seus riscos? Você pode ser multado, porque você não assinou a carteira do seu funcionário. Quando você tiver esse processo, você vai ter mais um prejuízo, entendeu? E não vai ter como comprovar essa história toda do auxílio, nem nada disso, e você está descumprindo a lei. Independente de qualquer caso, é obrigatório assinar a carteira de trabalho, então você está descumprindo a lei. Quarta questão, até quando tenho que pagar o salário? Gente, são até 5 dias úteis. Tá, e o que é o dia útil? Sábado é considerado dia útil, por exemplo, para o trabalhador, porque tem muita gente que trabalha de sábado, certo? Então, aí o que a gente tem que contar? Domingo não conta, feriado não conta, então não são dias úteis. Aí muitas vezes eu já vi gente falando assim, mas eu só recebi dia 7, dia 8 do mês passado, toda vez é isso, toda vez é isso. E quando você vai ver é porque tem feriado, porque tem o domingo, que não são contados, entendeu? Então não é exatamente, poxa, é dia 5 do mês eu tenho que receber. Não é isso. Tem que verificar os feriados e tem que verificar os domingos, tá? Os dias que não são úteis. Quinta questão, essa daqui é a master, gente. O que eu já escutei disso aqui durante a minha vida não é brincadeira, não. Mas doutor, eu tenho aqui, olha o ponto certinho do meu funcionário. A gente vai olhar o ponto, tá lá. Ele entra às 8, ele sai meio-dia, ele volta às 2, ele vai embora às 6. Todo dia isso, todo dia, todo, pra sempre, é assim. E aí ele fala, mas olha aqui, tá assinado pelo meu funcionário. É verdade, tá assinado, é verdade, acabou. E, gente, não é considerado válido pela justiça. Simplesmente porque não existe aquela pessoa pontual todo dia. A vida é feita de imprevisto.
A gente pode chegar 5 minutinhos atrasado. Isso acontece. Isso é a vida. Pode ter um trânsito, pode ter um acidente. Sei lá, quem tem filho pode passar algum perrengue em casa. E assim vai. Tem N situações que podem acontecer com você. Entendeu? E você não vai chegar. Tipo, é exatamente por isso que a justiça não considera realidade, entendeu? Você tá todo dia pontualmente no seu trabalho, porque não existe. Entendeu? Não é que seja normal, mas os imprevistos ocorrem. Então, uma vez ou outra, com certeza, você vai chegar umas 8h05, entendeu? Você vai retornar umas 2h10. Acontece, entendeu? Atrasou a fila pra comer no shopping, atrasou a fila pra pegar uma marmitinha, enfim, acontece. Então, é por isso que eles não consideram como realidade, tá bom? Então, esses são o meu top 5 de hoje das questões mais procuradas, mais requisitadas, assim, pelos empregadores, entendeu? Acontece muito, gente, muito comum mesmo, e eles não sabem ou ficam em dúvida, tá bom? Então essas aí são as pioneiras. E mais uma coisa sobre o ponto, vamos lá fazer o ponto certinho, entendeu? Você chegou 2h05, é 2h05. Então qual é a melhor dica para essa situação? O ponto digital, ou você fiscalizar esse ponto. Como assim eu vou fiscalizar o ponto do funcionário? O funcionário chegou, vocês olham a hora. É 8h05, não é 8 horas. E veja se ele está assinando exatamente a hora que ele chegou, porque muitas vezes ele só quer assinar lá e ele fala, pô, eu vou colocar que é 8, né? Não vou dizer que é 8h15 que eu cheguei, que é 8h05 que eu cheguei, não, mas eu vou colocar 8. Então você fiscalizaria. É 8h05. Aqui, ó, no meu relógio tá 8h05 e no seu relógio tá que horas? Tá 8h05 também, então vamos escrever 8h05. É chato, mas é vantajoso e é uma forma de prevenção. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e até mais. Tchau!